hecho libre. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. En esta mañana nos visita el pastor Junior de nuestra iglesia allá en Rorainópolis. Sea bienvenido, pastor Junior, en medio nuestro. No sé si él habla español, pero él va a tentar aquí en esta mañana, amén. Y él va a traer una palabra de bendición para nuestras vidas, amén. Usted dele un fuerte aplauso al Señor mientras nuestro pastor Junior pasa por este lugar, amén. Me atraviesan sus palavras. Tá ok. Bom dia, graças e paz. Pode sentar. Quem vive. Amém. Se eu falar bem devagar, vocês me entendem? Se eu falar bem, ok. Tá bom? Então abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Mantenha aberto aí, ó. Filipenses 3. Quando você achar, você deixa aberta e olha para mim. O apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, ele faz menção de uma recompensa. Ele faz menção de um prêmio. E ele associa que a vocação de Deus para nós é como um prêmio. E normalmente quem ganha prêmio é quem está participando de alguma competição, algum esporte, né? Alguma corrida. E é nesse sentido que ele diz que a vocação de Deus para nós, ela é um prêmio. Por isso que ele vai dizer no versículo 12 que eu corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então olha aqui para mim, ó. Irmãos, servir a Deus é um prêmio para nós. Servir a Deus para nós é uma vitória. Eu, você, seu filho do lado, nós estamos como atletas, em um tiro de uns 100 metros, correndo. E nessa corrida, nesse prêmio da soberana vocação de Deus, ela não nos exime, ela não nos proíbe de passarmos por dificuldade. Todos nós enfrentaremos lutas, batalhas. Todos nós na vida vamos passar por momentos de tribulações, de desafios, porque nós estamos correndo a corrida que nos foi proposta, que é o quê? Que é correr para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? E nesta corrida, como eu já te falei, ela pode nos fazer passar por dificuldade, pode nos fazer passar por lutas, por batalhas. Mas o que nós precisamos é aplicarmos o nosso coração em continuar correndo. É como, vocês estão me entendendo bem? Ok. É como aquele atleta que pega o bastão e agora ele tem que correr. E nesses momentos, no momento da corrida, desafios virão, lutas irão aparecer, mas tudo o que nós não podemos é parar de correr. Sabe, talvez na minha e na nossa corrida da vocação que Deus tem para nós, de alcançarmos o prêmio da soberana vocação,
Sabe, por certo, nós enfrentaremos momentos de muitas lutas. Chegará momentos que nós, animados, tristes, às vezes dá vontade de chorar, sim ou não? Mas o que nós precisamos é aplicar o nosso coração em termos de disciplina, em continuar correndo. Por quê? Porque nós estamos em uma corrida, querido. Nós estamos em uma pista de corrida, que o fim não é nessa terra, mas é na eternidade. O fim é a eternidade. Nós só vamos parar de correr quando Cristo vier buscar a sua noiva e em uma única voz cantarmos na eternidade. Lá é o nosso momento de parar de correr. Mas enquanto eu e você, enquanto estamos aqui, precisamos continuar correndo. Amém? Diga comigo, eu preciso correr. Diga bem forte, eu preciso correr. Eu preciso correr. Por mais que me dê vontade de chorar, por mais que me dê vontade de querer descansar, mas eu preciso continuar correndo. Vai chegar um momento, como é que é o seu nome, filho? Samuel. Tá me entendendo bem, Samuel? Vai chegar um momento, Samuel. Christian, qualquer coisa você me ajuda aqui, viu, filho? Samuel, vai chegar um momento que eu e você teremos que diminuir o ritmo da corrida. Mas isso não significa que eu tenho que parar. Eu preciso discernir, irmãos, o tempo que eu tenho que acelerar. E eu preciso discernir o tempo que eu tenho que correr com menos velocidade. Mas o que eu não posso, o que você não pode na sua vida, é parar de correr. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ainda que chegue um momento que você tenha que diminuir o ritmo, você não pode parar de correr. Diminua o ritmo, mas não pare de correr. Precisamos entender isso. Por isso que o apóstolo fala, irmãos, quanto a mim, verso 12, quanto a mim, irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo. E aqui eu quero abrir um parêntese com você. Eu preciso entender o que é que me impede de correr a minha corrida. Eu sei que o Senhor me vocacionou, a mim e a você, para corrermos para o prêmio da soberana vocação. E a nossa corrida não termina aqui, termina na eternidade. Você entende isso? Só que no decorrer, no meio do percurso, chegará momento que algumas coisas vai querer segurar a gente. Você me entende? Eu quero correr, mas tem alguma coisa me segurando. Como é que seu nome, filho? Naum? Vem cá, não. Irmãos, chegará um momento. Você pode correr? Corre, filho. Corre. Corre. Nós precisamos compreender que no percurso da vida, algumas situações nos prendem. Nós queremos correr, mas existem situações que vai bloqueando a gente, vai nos prendendo. E eu e você, eu preciso entender o que é que me impede de ser livre para correr. Você consegue entender hoje, poxa, o que atrapalha a minha corrida? O que me atrapalha de ser livre para correr para o meu propósito? Deus tem uma vocação para ele. Como diz as Escrituras, o prêmio da soberana vocação.
sobre a vida dele, sobre sua vida, sobre nossa vida. Nós já entendemos que há um prêmio para nós. Nós já entendemos que nós estamos em uma corrida que não termina aqui, mas que termina na eternidade. Nós começamos aqui, vamos correr aqui, mas o nosso ponto de chegada é na eternidade. Só que nós precisamos entender o que pode nos atrapalhar de correr aqui. O que pode me paralisar. Obrigado, filho. Sabe, então você precisa entender isso. Às vezes o que nos atrapalha de correr é justamente a falta de ânimo. Você quer correr, você quer caminhar, você já entendeu que há um propósito, você já entendeu que há uma vocação, você já entendeu que há um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus para mim e para a sua vida. Mas às vezes o desânimo faz a gente ficar parado. Pastor, e aí eu não tenho mais reação. Um desanimado não tem reação, ele não tem disposição para correr. Aí a gente canta, livre para correr, livre para dançar, livre para avançar, livre para conquistar. Mas como é que alguém vai alcançar, vai correr, vai ser livre para fazer tudo isso, se ele for tomado por um desânimo? Por isso que você precisa entender nesta manhã, o desânimo, ele era uma arma que vai tentar tirar você do foco, do propósito, da corrida. Sabe, pastor, e como é que eu vou vencer isso? Tendo disciplina para correr todos os dias. É preciso ter disciplina na vida, para que você corra, para que você seja livre para correr para o seu propósito. A Bíblia é bem clara quando ela diz: irmãos, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Só que enquanto nós não formos alimentados pela presença de Deus, pelo poder das Escrituras, sabe, enquanto nós não dedicarmos a nossa vida a nos enchermos da palavra de Deus, porque o que vai ajudar você a vencer o desânimo é encher o seu coração com as Escrituras. O que vai ajudar você a vencer a falta de ânimo é encher o seu coração com a presença de Deus. Isso por meio da meditação diária nas Escrituras. Isso por meio de uma vida de oração. Isso por meio de uma vida de adoração. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para nós, irmãos, eu continuo correndo. Sabe, possa ser Samuel, possa ser que no percurso os desafios vêm, as lutas virão, as dificuldades vão aparecer, mas eu não posso deixar de correr. O ritmo da minha corrida. Vai chegar um momento que eu posso diminuir o ritmo, mas eu não posso deixar de correr. Eu não posso ser tomado pelo desânimo, porque o desânimo, ele não me faz diminuir o ritmo, ele me faz parar de vez. E tudo que Deus deseja para a sua vida é que você continue correndo, é que você continue andando, é que você continue, ainda que você diminua, ainda que você gradativamente diminua o seu ritmo, gradativamente aumente a sua velocidade, mas você não pode deixar de correr, porque o prêmio da soberana vocação, irmãos, é justamente para aqueles que continuam correndo, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as lutas apareçam, mesmo que o que eu não quero apareça no meu percurso, mas eu preciso continuar. Você entende isso? Então, a minha orientação para você nesta manhã é que você continue.
sabe, no percurso, talvez pode dar em mim e em você vontade de chorar. Pode acontecer isso. Pastor, eu posso chorar durante o percurso? Pode, eu posso chorar, eu posso clamar, eu posso deixar as lágrimas rolar, posso tudo isso. Eu só não posso deixar de correr. Diga comigo, eu não posso deixar de correr. Isso você não pode, porque o nosso ponto de chegada está na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, eu esqueço o que ficou para trás. Às vezes o que nos atrapalha de ser livres para caminhar é ficar sempre olhando para o passado. Está sempre olhando para o passado, sempre se reportando ao passado. Eu perco a perspectiva de enxergar. Ah, pastor, quer dizer que eu nunca posso olhar o passado? Não, eu posso. Eu posso olhar como experiência, eu posso tirar lições. O que eu não posso é ficar preso ao que passou. O que eu não posso é me manter apegado ao que já foi. Eu preciso entender que há uma vocação, que há prêmio em Deus para a minha vida. E para que eu possa alcançar esse prêmio, eu tenho que caminhar, eu tenho que ser livre. Sabe, eu tenho que erguer a cabeça e seguir em frente. Então, o meu conselho para você nesta manhã é: não pare de correr. Não pare de correr. Diminua a velocidade se for preciso, mas não pare de correr. Quando você entender que é o momento de acelerar, meu irmão, acelera novamente. Mas quando você entender que é o momento de diminuir de novo, diminua o ritmo novamente. Mas o que você não pode é deixar de correr em direção ao plano de Deus para a sua vida, ao prêmio dele para a sua vida. Sabe, e o combustível que vai ajudar você a não parar de correr, a não ser vencido pelo desânimo, a não ser vencido pela falta de fé, o combustível que vai te ajudar a não ser vencido pelas dificuldades da vida, sabe, é justamente sua vida precisa estar aqui. Você precisa se alimentar todo dia. Você precisa ter uma vida alimentada pela palavra todos os dias. O combustível que vai te ajudar é uma vida de oração todos os dias. Entender isso? O combustível que vai te ajudar é uma vida de erguer um altar de oração a Ele, de adoração, sabe, de meditação nas Escrituras, porque, irmãos, são as Escrituras que enchem a nossa vida de fé. É a Bíblia, é a palavra de Deus que enche o nosso coração de esperança, que eu posso continuar correndo, porque eu sei que eu vou alcançar meu propósito. Ouça-me, quanto mais você se afastar das Escrituras, mais longe você fica do prêmio. Quanto mais você se afastar das Escrituras, quanto mais você se afastar do lugar da presença, quanto mais você se afastar de uma vida de oração, mais longe você fica, mais difícil fica. Você vai olhar para um lado, não vai ver esperança. Você vai olhar para o outro, não vai ver esperança. Por quê? Porque está ali faltando palavra de Deus, Escrituras aplicada à vida, oração. Amém? Então diga comigo, eu não posso deixar de correr. Eu tenho que orar todo dia. Para não deixar de correr, eu preciso ler a Bíblia todo dia, porque é a palavra de Deus que vai encher o seu coração de fé. É a palavra de Deus que vai encher o seu coração de esperança.
É a palavra de Deus que vai encher o seu coração, sabe, de poder para continuar caminhando. É a palavra de Deus que lhe dará graça e força para vencer os obstáculos, para vencer os desafios e fazer com que você continue correndo. Somente a palavra, somente as Escrituras. Aí o apóstolo continua dizendo: irmãos, quanto a mim, eu esqueço o que passou e eu avanço, eu continuo correndo, sabe, eu sigo em frente, sabe, eu continuo na mesma pegada, sabe, pastora, no decorrer do percurso, a gente vai ouvir muitas pessoas tentando colocar a gente para baixo. Ah, vai dar certo, você não é capaz. O que vai fazer você vencer todas essas palavras? Isso. Quando alguém olhar para você e falar que você não pode, o que vai fazer você crer são as Escrituras. Sem as Escrituras, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus alimentando você, você corre o risco de desanimar. Mas se você tiver uma vida todos os dias fundamentada nas Escrituras, lendo, se alimentando todos os dias, quando alguém olhar e falar que você não pode, você vai crer que você pode por causa da palavra de Deus. Então a minha orientação, o meu conselho para você nesta manhã só é esse: encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração todo dia, todas as manhãs. Encha o seu coração com a palavra. Enche o seu coração, porque é a palavra que vai encher você de fé. É a palavra que vai encher você de esperança. É a palavra que vai encher você de ousadia. É a palavra que vai encher você de força para continuar caminhando. É a palavra que lhe dará graça para vencer os obstáculos. Já viu aquela corrida? Me ajuda aí, pastora. Que tem que... a corrida de obstáculo. Tá. Camarada, vem. Corre. Só a palavra lhe dará força para saltar os obstáculos. Só a palavra. Por isso que você precisa entender, nesta corrida, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus, só a palavra lhe dará graça para saltar. Sartar. Ficando bom. Só as Escrituras lhe dará graça para saltar. Encher seu coração com a palavra de Deus todos os dias. Samuel, Naum, seu coração todo dia tem que se encher da palavra. Todo dia, toda manhã, vocês precisam encher o coração de vocês com as Escrituras. Porque na corrida da vida de vocês, o que dará graça para vocês saltar de Deus? Somente pela palavra. Aí o apóstolo vai terminar dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço
para o prêmio da soberana vocação de Deus. Deus tem um prêmio para você. Amém? Deus tem um prêmio para você. Servir a Deus é o nosso prêmio. Servir a Deus é um prêmio para nós. Sabe, servir a Deus nos foi colocado em uma corrida, e nós precisamos correr todo dia para alcançarmos o prêmio que está lá na eternidade. E você não pode deixar de correr. Não pode. Ainda que você diminua, corra mais devagar, ainda que você corra, ou ainda que você ande, mas o que você não pode é deixar de correr. O que você não pode é deixar de se movimentar. Você não pode ser vencido pelo desânimo, você não pode ser vencido pela falta de fé, você não pode ser vencido pela desesperança, você não pode ser vencido por isso. E o que fará com que você não seja vencido por isso é uma vida prática de meditação nas Escrituras. Você não pode ser vencido pela palavra de desânimo de outras pessoas. E o que fará você não ser vencido por isso é uma vida prática de meditação nas Escrituras. Amém? Então, enche o seu coração com a palavra de Deus. Enche o seu coração de fé. Sabe, as Escrituras vai lhe encher de fé. As Escrituras vai lhe encher de convicção, de certeza, de verdade, de esperança de que você tem um prêmio para ser alcançado. E esse prêmio está lá na eternidade. Amém? Daqui a pouquinho eu e você vamos estar lá. Amém ou não amém? Daqui a pouco nós vamos estar lá. Só que para chegar lá você precisa correr, livre para correr. Chega lá, você tem que continuar correndo, pulando os obstáculos, vencendo os obstáculos. Mas você não pode deixar de correr. Por mais que ao seu redor as coisas não estejam tão bem como você queira, mas você não pode deixar de correr. Você não pode deixar de correr, porque Jesus está voltando, querido. Amém? Jesus está voltando. A nossa corrida vai terminar na eternidade. E deixa eu lhe dizer, está pertinho dele voltar. Amém? Está bem perto. Então não pare de correr, não pare de caminhar, não pare de ir em busca do prêmio que ele tem para você. Quando eu falo de prêmio, pastora, qualquer coisa me ajude aí. Quando eu falo de prêmio, eu não estou falando de uma vida cheia de dinheiro. Embora dinheiro seja bom, não é verdade? Mas eu estou falando de um prêmio de chegarmos na eternidade. Ainda que a luta ainda que a vida faça com que eu e você passemos por dificuldades aqui, nós vamos enfrentar. Jesus não nos enganou, nós vamos enfrentar. Mas o prêmio não se relaciona a essa terra. O prêmio se relaciona à nossa eternidade com Ele. O nosso prêmio está lá com Ele. Contemplarmos o Cordeiro ressuscitado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que viveu de novo. Contemplarmos o seu rosto, querido, e entregarmos a nossa vida diante dele na eternidade. É nisso que nós estamos correndo, de ver os portões da eternidade se abrirem e nós entrarmos para contemplarmos o nosso Rei, o nosso noivo amado, o nosso Abba Pai, o autor e consumador da nossa fé, sabe, o eterno da nossa vida. Esse é o nosso prêmio. Embora dinheiro seja bom nessa terra, é ou não é? Viu? Mas o nosso prêmio não se relaciona aqui, se relaciona na eternidade. Ao ouvirmos dele na eternidade, vindes benditos do meu Pai.
vindes bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Esse é o nosso prêmio. É para isso que nós estamos correndo, querido. É para isso que nós estamos pulando, soltando os nossos obstáculos para chegarmos na eternidade. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Aleluia. Sabe, eu não sei se nessa manhã, de repente você chegou aqui cansado da sua corrida, cansado de correr. Pastora, me ajuda aqui. Deixa eu lhe perguntar, há alguém entre nós cansado de correr? Pastor, eu quero correr, mas eu estou cansado. Hay alguien aquí que está cansado de correr y dice, pastor, estoy cansado. Eu quero continuar, mas eu estou cansado. Eu quero continuar, mas eu estou cansado. Yo quiero continuar, pero estoy cansado. A Bíblia diz que Ele renova as forças. La Biblia dice que Él renueva las fuerzas. Ele renova as forças. Então, se você está aqui, de repente, você não quer deixar de correr, mas está cansado pelas lutas, cansado pelos desafios. Se você está aqui assim nesta manhã, nós vamos orar para que Ele renove as suas forças. Si usted está aquí así en esta mañana, vamos a orar para que Él renueve nuestras fuerzas. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração. Coloque la mano en su corazón. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos nesta manhã. Nós somos chamados a uma corrida, Jesus. A corrida que nos foi proposta, a correr pelo prêmio da soberana vocação. A nossa chegada é na eternidade. A nossa chegada é ouvirmos do Senhor: vindes benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que eu tenho preparado por vocês. Sabe, Senhor, talvez tenha alguém entre nós cansado, correu, mas se cansou. Espírito Santo de Deus, renova as forças, Senhor, renova a força. Senhor, talvez esteja alguém entre nós que talvez até parou, Pai, pela dificuldade, pelas lutas, pelos obstáculos que foram aparecendo. Senhor, levanta ele novamente e faça com que ele continue caminhando, Senhor. Continue caminhando rumo em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus para a vida dele, Senhor. Encha o coração do meu irmão de fé, encha o coração do meu irmão de esperança, encha o coração do meu irmão, Senhor, de ousadia, encha o coração do meu irmão, da minha irmã, de espírito, de coragem, para que ele continue, Senhor, caminhando, vai em direção ao prêmio que o Senhor tem para ele, Senhor, que o Senhor tem para ela, o prêmio de uma vida, Pai, que vai desfrutar da tua presença aqui, mas também na eternidade. Senhor, encha o coração do meu irmão de força, de ânimo, de vigor, de ousadia, para a glória do nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, a minha oração nesta manhã é que juntos possamos continuar correndo, correndo em direção ao amado da nossa alma, ao autor da nossa salvação, o Cristo ressuscitado, Pai, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Escute só, sabe, no decorrer do percurso da corrida, vai chegar um momento que você vai ter que pegar na mão de alguém, olhar para ele e dizer assim: ei, continua correndo, meu irmão, segue. Amém? Então dê uma olhadinha pro seu vizinho aí e diga para ele assim: continua. Mire a su hermano y dígale: continua. Ainda que venha dor, ainda que venha obstáculos, ainda
ainda que venha tribulações, continue correndo. Continue correndo. É como aquele que pega o bastão e ó, vamos em frente. Amém? Diga aí pro seu vizinho, continua correndo. Vai, escute. Vai, como é que é seu nome? Enzo. Vai valer a pena continuar correndo, Enzo. Vai valer a pena continuar correndo. Então não, olhe para mim, não deixe de correr. Minha irmã, não deixe de correr. Samuel, não deixe de correr. Naum, não deixe de correr. Não deixa, cara. Segue em frente. Ah, pastor, mas eu cansei. Pega na mão de alguém, diga, vamos comigo, me leva devagar. Diminua o ritmo, mas não deixe de se movimentar. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não deixe de se movimentar. Ele está lhe dizendo esta manhã, não deixe de se movimentar. Movimente-se em direção ao prêmio da soberana vocação dele para a sua vida. Tudo que ele quer é que você continue se movimentando. Ainda que diminua o ritmo, mas movimente-se. Movimente-se. Deus te abençoe, querido. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso, amén. Y habla en nuestras vidas. No nos detengamos, sigamos corriendo. Como decía el pastor, a veces no es fácil, ¿verdad? Todos tenemos dificultades, ¿verdad que sí? Pero el Señor está allí para socorrernos. Y algo muy importante que el pastor decía, somos una familia. Y cuando nos veamos que uno va decayendo, el otro debe darle la mano para continuar. Así que déle la mano a su hermano allí esta mañana y vamos a orar, agradeciéndole al Señor por este tiempo. No se sienta solo, el Señor está contigo, el Señor te está allí abrazando. No importa la circunstancia que esté pasando, el Señor está allí. El Señor te ama, siéntete amado por Jesús. Aunque los demás no te quieran, el Señor te ama con amor inmensurable. Amén. Señor, te adoro, mi Dios. Te doy todas las gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque aunque en medio de la dificultad hemos estado, Señor, sintiéndonos angustiados, desesperados, sin fuerza, Señor, tú estás allí para abrazarnos y socorrernos, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, con ese amor inmensurable, Señor. Gracias, Señor, por abrazarnos, Señor. Gracias por llenar nuestros corazones de amor, de paz, Señor. Hoy esta mañana, Señor, te agradecemos por todas las cosas, Señor, que nos has permitido vivir, Señor. Agradecemos porque tú nos has dado la fuerza para continuar caminando, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos mantienes de pie hasta ahora, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos hablas a cada instante. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo la vida de nuestro pastor Junior, Señor. Que tú lo bendigas a él y a su familia, a la iglesia y en Rorainópolis, Señor. A los pastores, Señor, Johnny y Juice, Señor. Que seas tú bendiciéndoles en gran manera, Señor. Cada día más, Señor amado. Bendice sus familias, Padre. Prospérale en todas las cosas, Señor. Bendice sus ministerios, Señor, de manera sobrenatural. Aleluya. Oh, mi Dios, y que podamos seguir, Señor, avanzando como una familia, unidos en Cristo, con un solo propósito, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cubre nuestras vidas con tu sangre preciosa. Llénanos de tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado. Oh, mi Dios, fortalécenos durante esta semana. Que sea una semana de victoria, de bendición, de alegría, de gozo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Saludas al hermano que está a su lado. Denle un abrazo.